A minha visão sobre a União Dedo pro Alto pode ser um pouco polêmica, mas no vídeo de hoje eu vou te explicar quais torcidas que eu acho que realmente fazem parte da União e não são apenas simpatizantes do processo. Salve, salve cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem acompanhando mais uma vez aqui conosco, mais um vídeo que a gente traz opinião, informação, visão sobre este mundo das torcidas organizadas brasileiras e também das barras da América do Sul e tudo que envolve este mundo muito polêmico, mas muito legal da gente falar sobre também. Antes de começar, eu peço para você curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e principalmente se inscrever no canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos com a meta de chegar a 50 mil inscritos até o final de 2026. Não é uma meta muito difícil, então se você está chegando agora, bem-vindo. E se você já acompanha o canal há muito tempo, eu agradeço a sua audiência. Gente, vamos falar então um pouco sobre essa questão da União Dedo pro Alto. É um vídeo muito opinativo dessa vez, não é um vídeo com roteiro de informação, não é um vídeo muito bem editado, é uma conversa que eu quero ter com vocês. Eu não faço live aqui no canal, então hoje vai ser uma linguagem muito direta, como se eu estivesse em uma live e vocês participassem comigo aqui no canal. Claro que vai ter alguma coisa baseada no que eu coletei com alguns torcedores para formar a minha opinião, para ter evidências dessa opinião, mas ele é bem solto esse vídeo e eu quero a colaboração de vocês aqui nos comentários, se vocês concordam com isso. Como eu disse, eu não sou de organizada, eu sou um jornalista que fala sobre o tema e que simpatiza muito por essa vida, por esse mundo, mas não é a minha opinião, não é uma regra, ela pode ser baseada em informação, mas dessa vez é opinião. Sobre quais torcidas que realmente fazem parte da União Dedo pro Alto. Porque é uma união composta, teoricamente, por várias torcidas. Se vocês colocarem União Dedo pro Alto no Google, vai aparecer uma arte com várias torcidas do Norte, do Nordeste, especialmente do Sudeste, do Sul. Mas eu quero falar especificamente da União, das torcidas que são consideradas irmãs dentro desse processo da União. O gesto foi criado pela TJB, pela torcida jovem do Botafogo, foi um gesto de protesto, um gesto de resposta à União Punho Cruzado, que é o gesto idealizado pela torcida jovem do Flamengo, que é a principal rival da TJB. Então, se vocês verem, é um dedo do meio cruzado, justamente xingando um outro gesto. É uma das versões da criação da União Dedo pro Alto. Tem outras tantas versões, quero que até vocês comentem aqui se vocês conhecem outra, mas o que eu tenho como informação oficial é que a TJB criou esse gesto como resposta. Não era a ideia ser uma união, é um gesto próprio da TJB. A TJB é a idealizadora deste gesto, que eu não vou fazer aqui, obviamente, até porque eu torço para um time que é total rival da União Dedo pro Alto. Até coloquei uma camisa do Palmeiras hoje aqui para não mostrar que o canal não é clubista, geralmente para ilustrar num vídeo que eu não ia colocar uma camisa do Inter na União, de um vídeo que é sobre uma união que a torcida do Inter é rival. Mas assim, eu acredito que para irmãs mesmo, torcidas que se tiram para irmãs mesmo dentro desse processo, a gente não pode descartar a TJB por ser a idealizadora do gesto, mas assim, TJB é quem criou, faz parte da União e é totalmente respeitada e considerada pelas maiores. Mas União Dedo pro Alto, pra mim, gente, é a trinca, é o trio. É Mancha Verde, Galocura e Força Jovem do Vasco. E aí começa a entrar a polêmica da situação de simpatizantes. Por quê? Tem torcidas que elas são muito alinhadas com o Dedo pro Alto, que elas fazem o gesto, mas elas não fazem parte dessa trinca, dessa santíssima trindade da União Dedo pro Alto, que é Mancha, Galocura e Força Jovem do Vasco. Quais são essas torcidas que eu considero simpatizante? Aí entra Grêmio, entra Bahia, entra Santa Cruz, mas todas essas torcidas, elas têm algumas intercorrências que acabam atrapalhando um pouco a história dessa união. O Grêmio nem tanto, o Grêmio até pode se considerar oficialmente através da Jovem do Grêmio uma parte da União Dedo pro Alto. Mas esse gesto, ele ficou banalizado. Por exemplo, a geral do Grêmio, ela não é oficialmente DPA, ela não participou desse processo, ela surgiu muito depois. Mas os integrantes da geral fazem esse gesto a todo instante. Aliás, torcedores do Grêmio, de forma geral, fazem esse gesto. Assim como os outros times que eu considero simpatizantes. E aí tem vários, como é a Bamor, por exemplo, que largou o lado A do Nordeste para virar Dedo pro Alto, mas justamente esta parte que acompanha a Bamor por ser aliada de várias torcidas do lado A do Nordeste, ou antiga aliada, como por exemplo a TUF, ela é rival, a TUF é rival da torcida do Palmeiras, da torcida do Atlético, da torcida do Vasco. Então, todas essas torcidas que simpatizam pela DPA, especificamente as que ficam no Nordeste, no Norte, elas fazem parte
destas uniões paralelas de lado A e lado B, que é característico da região, e tá tudo bem, mas todas elas têm alguma parte que atrapalham um pouco elas serem de fato DPA. Mas no mais, pra mim, são simpatizantes. Bamor é simpatizante, Mancha Azul do Avaí é simpatizante, Geral do Grêmio, Jovem do Grêmio são simpatizantes. Posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu conversei com algumas lideranças dessas torcidas e eles concordam. Inclusive, tem uma entrevista do André, que é presidente da Mancha Verde hoje, lá em 2010, se eu não me engano, 2009, 2010, pro programa A Liga da Band, que ele fala, as torcidas que a gente considera irmã é Atlético Mineiro e Vasco. As outras a gente tem uma boa relação, são alianças. Mas assim, é outra parada, gente, é outra parada. Tem uma amizade muito grande com a torcida do Vasco. A gente é quase irmãos mesmo. Eles vêm pra cá, a gente recebe eles, a gente vai pra área, a gente recebe eles. E quando não rola Palmeiras e Vasco? É tranquilo. Tranquilo? Vê junto o jogo? Tranquilo. A gente perdeu um título aqui em casa, a gente tava ganhando de 3-0, o Vasco virou pra 4-3 e a torcida do Vasco ficou comemorando na porta da nossa sede e foi tranquilo. A que a gente entende como irmãs mesmo é Atlético Mineiro e Vasco, mas a gente tem umas amizades legais com a do Grêmio, com a do Ceará, Bahia. Aqui em São Paulo, nenhuma. Não, São Paulo não. O palmeirense, o torcedor do Atlético, o torcedor do Vasco, como instituição eles já se consideram irmãs. A história do Vasco é um pouco semelhante com a história do Palmeiras. São torcidas que de forma geral, não só apenas nas organizadas, cultuam esse processo. Então assim, faz parte, é a DPA, é a cara da DPA, Galoucura, Mancha e Força Jovem do Vasco. Aí entra uma hierarquia. Amor, Jovem do Grêmio, Geral do Grêmio, Mancha Azul do Avaí, Inferno Coral, que é uma torcida que também foi deixando o lado A do Nordeste e se juntou definitivamente à Força Jovem do Vasco, mas todas essas torcidas têm algumas situações paralelas que acabam atrapalhando um pouco. Então eu divido a União Dedo Pro Alto assim: torcidas que fazem parte, integrantes da Dedo Pro Alto e simpatizantes da Dedo Pro Alto. Já ouvi isso de vários torcedores das duas torcidas, das três torcidas que fazem parte, assim como da TJB também, que é outro caso. A TJB foi quem idealizou o gesto e tem boa relação com a maioria dessas torcidas que fazem parte do DPA, inclusive com a torcida do Vasco, né? Até por fazerem parte do mesmo gesto, mesmo o Vasco e Botafogo sendo rivais locais, as torcidas têm boas relações, não à toa é o clássico da amizade. Mas a própria fúria do Botafogo, ela atrapalha um pouco esse processo de DPA. Mas olha só que confusão. Assim, como eu disse, se vocês jogarem a imagem no Google, pesquisarem, verem as torcidas fazendo gesto, tem uma penca de torcidas que fazem parte da DPA. Mas Dedo Pro Alto, pra mim, Força Jovem do Vasco, Mancha Verde e Galoucura. Não sei se vocês concordam, ou conversem comigo aqui. Lembrando, gente, isso é uma opinião, é uma visão minha. Mas vocês podem discordar, não é uma informação. Não tô dizendo, são essas torcidas e pronto. É uma opinião, uma visão baseada no que eu vejo nas torcidas. Assim como a União do Punho Cruzado também é um pouco banalizado o gesto. Que pra mim é União do Punho Cruzado, Jovem do Flamengo, Máfia Azul do Cruzeiro, que já não tem uma boa relação com a... E pra mim, União do Punho Cruzado é Jovem do Flamengo, Independente do São Paulo, Jovem do Sport e Camisa 12 do Inter. Essas torcidas cultuam a ideia da União do Punho Cruzado. Mas isso é tema para outro vídeo. Mas é isso então, gente. Quero saber se vocês concordam. União Dedo Pro Alto, pra mim, pode ser polêmico, não sei se é. Mas é Galoucura, Mancha Verde, Força Jovem do Vasco, com esse asterisco pra TJB. Valeu, gente! Grande abraço a todos para vocês. Então, uma visão, uma opinião muito rasa aqui, muito direta com vocês. Posso me estender mais sobre esse tema, mas eu tenho um limite de vídeo aqui, um limite de tempo que a gente pode conversar muito sobre esse tema. Até pretendo fazer live em alguns momentos com vocês, mas por hora é isso. Um vídeo opinativo da União Dedo Pro Alto. Valeu, grande abraço a todos e tchau!